Olá, a Câmara aprovou o chamado orçamento de guerra. A medida separa o orçamento necessário para a pandemia da Covid-19 do orçamento geral da União. O objetivo é facilitar contratações e as compras necessárias. Eu converso sobre o tema com o relator da proposta, o deputado Hugo Mota, do Partido Republicanos da Paraíba. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, gravado especialmente em formato digital. Olá, deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. É um prazer participar do programa, Dani, e conversar com você e com todos os telespectadores. Deputado, por que essa necessidade de se ter um orçamento separado entre o orçamento geral da União, que já estava programado, e o orçamento chamado orçamento de guerra, que trata do coronavírus? Primeiro, Dani, porque a situação que nós estamos vivendo é uma situação totalmente atípica. Na história recente do país, o Brasil nunca viveu um momento de se enfrentar a pandemia com uma pandemia com a proporção que essa do coronavírus está trazendo, não só para o nosso país, como para todo o mundo. Primeiro, porque não há ainda uma vacina, um remédio, uma droga que você consiga combater o vírus de forma direta. Isso leva ao governo a orientar posições como o isolamento social, que traz o impacto, além da questão sanitária, o impacto econômico. Então, o país está tendo que se preparar realmente para uma guerra contra um inimigo invisível, que é o coronavírus, e vai, com certeza, demandar, como já vem sendo, do governo federal, ações para enfrentar na área da saúde, com mais investimentos, aumentando o número de leitos, preparando a rede hospitalar, bem como também tomando medidas econômicas para socorrer, principalmente as famílias que mais precisam, os micro e pequenos empresários, as empresas do país que estão sofrendo por causa da orientação do isolamento social. Isso tudo dá ao governo a condição de precisar não cumprir regramentos que existem em dias normais para poder socorrer nesse momento de tanta dificuldade. É por isso que a PEC se chama de orçamento de guerra, porque nós estamos flexibilizando as leis orçamentárias, quebrando exigências como a regra de ouro, o teto de gastos, para que o governo tenha espaço fiscal e orçamentário para enviar ajuda a estados e municípios, investir mais na saúde, distribuir essa ajuda que o governo já vem distribuindo de R$ 600 para as famílias mais carentes, socorrer economicamente as micro e pequenas empresas com financiamento, por exemplo, como está fazendo da folha salarial, da folha de pagamento dos funcionários e diversas outras medidas que exigem que o governo gaste mais para que, nesse momento de emergência que nós estamos vivendo, a gente possa dar a atenção que a nossa população e o nosso país precisa nesse momento de pandemia. Agora, deputado, como é que fica o controle desses gastos, para que não haja aí um abuso dessa flexibilidade, vamos dizer assim? Olha, nós tivemos o cuidado de colocar limites, como, por exemplo, todas essas contas que serão geradas nesse período de pandemia serão obrigatoriamente fiscalizadas pelo TCU. Atos que sejam entendidos como irregulares, o Congresso Nacional pode, em qualquer momento, sustá-los por decisão do plenário. Haverá, sim, os órgãos de controle também trabalhando para acompanhar todos esses atos de contratação de pessoal, de compra de equipamentos, atos administrativos que gerem despesa ao erário público, continuam com a mesma transparência. O que nós estamos dizendo é que, em o governo precisando, como vai precisar, e como já anunciou que sem essa PEC do orçamento de guerra, não tem, por exemplo, nem como distribuir essa ajuda aos estados e municípios de equiparação do ICMS e do ISS, nós estamos também colocando que esses atos deverão ser acompanhados pelos órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas da União. Então, para nós temos que agir na emergência, sim, mas, claro, sem perder a transparência e sem ter o controle necessário desses gastos e, principalmente, sobre os atos que estão sendo desempenhados pelo governo federal. Deputado, um dos pontos que causou bastante debate na Câmara foi o que amplia os poderes do Banco Central, permitindo que o Banco Central compre créditos e faça outras operações até então vetadas a essa autarquia.
Como que o senhor pode garantir que evitar essa preocupação dos partidos da oposição de que haja venda de papéis podres, investimentos que não têm valor para o Banco Central? Esse foi um questionamento que surgiu logo quando nós trouxemos no nosso relatório a possibilidade do Banco Central entrar na compra de títulos públicos e privados no mercado secundário. Primeiro, por que isso? Nós temos que saber que em período de pandemia, toda a liquidez do mercado ela vai embora. O dinheiro que você consegue para movimentar o mercado, se não tiver essa ajuda do Banco Central, nós vamos ter um dinheiro a juros altíssimos, inviabilizando assim o mercado no nosso país. Com a entrada do Banco Central, retirando os intermediários bancários e podendo comprar direto esses títulos, nós estamos dizendo que o banco poderá fazer esse aporte para garantir que o mercado continue funcionando com um dinheiro mais barato, com um dinheiro sem ter juros abusivos no momento de pandemia e de calamidade pública. O Banco Central não poderá, ad eterno, fazer isso. Poderá somente nesse período de pandemia e de calamidade pública para socorrer o mercado. Esse é o primeiro ponto para demonstrar a necessidade do Banco Central. Agora, o controle da compra desses títulos. Nós estamos colocando no nosso relatório, mantendo o texto que veio do Senado, a análise desses títulos por parte de agências internacionais. Para que o Banco Central compre um título, ele terá que ter essa análise do rating, que não poderá ser pior do que BB-, a ser expedido não por qualquer agência, sim, uma das 3 maiores agências internacionais que tem credibilidade, para que a partir daí o banco possa fazer essa compra. Conversando com os técnicos do Banco Central, essa compra será feita através de leilões, com preços já pré-determinados e com as características dos títulos já expressas e normatizações que o Banco Central fará após a aprovação da PEC para dar qualidade na compra desses títulos e evitar que se compre títulos podres. Deputado, para quem não está tão familiarizado com esses termos e regras, o senhor poderia dar um exemplo assim, mais do dia a dia das pessoas, de que tipo de títulos são esses que o Banco Central vai poder comprar? Aqui usar uma hipótese, um exemplo. Nós temos aí um título de uma grande empresa brasileira. Primeiro, o Banco Central não vai poder comprar diretamente dessa empresa. O banco irá comprar de títulos que já foram expedidos e estão no mercado. Títulos que são comprados e vendidos, negociados todos os dias, já pelo nosso mercado. O que é que o Banco Central vai poder fazer? Nesse mercado, nós temos nele diretamente a injeção de recursos na economia. Então, uma grande empresa brasileira, não vou aqui citar o nome para não cometer injustiça, emitiu um título há 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás por um valor. Esse título está no mercado. Um fundo ou alguma instituição financeira comprou esse título. Então, o Banco Central irá negociar não com essa empresa primária, e sim com a empresa secundária que já detém esse título. Então, ele vai comprar esse título e o Banco Central também vai poder vender esses títulos, vai poder negociar, ser um player no mercado, coisa que ele não poderia fazer antes por causa das vedações que impedem o Banco Central de fazer essas operações. Com isso, nós teremos o Banco Central comprando e vendendo títulos para que eles não percam tanto valor, porque sem o dinheiro nós vamos ter oferta, mas não vamos ter procura, dando a procura e mantendo esse equilíbrio, nós vamos ter o mercado como um todo sendo movimentado, e aí, diretamente, nós estaremos movimentando o mercado e mantendo o preço dos títulos, o preço das ações de empresas nacionais, privadas e públicas, num preço justo para evitar uma grande defasagem nesses títulos e, com isso, posteriormente, prejudicarmos as grandes empresas nacionais que estão com os seus títulos já colocados no mercado. Ok, deputado. Deputado, eu agradeço sua participação. Já deixo o convite para o senhor retornar, dando mais detalhes dessa matéria, que é bem complexa, mas a gente tem aqui o imperativo do tempo e temos que ir para o encerramento. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço a você, Daniela, e só reforçando a importância dessa PEC, nós estamos dizendo, o Congresso Nacional está num ato de união de partidos de oposição e de governo, a Câmara e o Senado, abrindo um espaço fiscal de algo em torno de 600 bilhões de reais para que o Poder Executivo, o governo federal, possa emitir
né, essas ajudas, né, enviar essas ajudas aos estados e municípios, investir na saúde, tomar medidas econômicas nesse momento de tanta dificuldade. Então, é dessa união que o país precisa para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa crise e o país possa retomar o seu crescimento. Meu muito obrigado. Palavra aberta termina aqui. Eu conversei com o deputado Hugo Mota, do Partido Republicanos da Paraíba. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.